Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h38. Um bom dia para você que se encontra em www.radiovirtual.com.br. Começa agora o Virtual News desta terça-feira, 30 de agosto de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Terça-feira, dia 30, para você que faz aniversário hoje, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida sempre. Feliz aniversário, uma data especial. Aniversário sempre bom. Bom dia, César, bom dia, Maria Clara. Aniversário é sempre bom. Bom dia, Maria Clara, a todos que nos acompanham. Fazer aniversário é sempre bom, né? Fazer aniversário é sempre uma delícia, deixa a gente mais experiente. Eu gosto bastante. Maravilha. 9h39. Lembrando que daqui a pouquinho, né, às 16 horas, tem sessão na Câmara Municipal em Cubatão. E nós vamos estar falando a respeito da sessão. Vamos às matérias desta manhã de terça-feira, dia 30 de agosto de 2022. Entregue nesta terça-feira o prédio mais alto da capital paulista. Tem 172 metros de altura e 46 andares. A estrutura mista com apartamentos residenciais, hotel, salas comerciais e lajes corporativas. O empreendimento Platina 220 é de responsabilidade da Porte Engenharia e Urbanismo. A Caixa Econômica anuncia nesta terça-feira as condições para a renegociação de parcelas em atraso do FIES, que iniciará no dia 1º de setembro. O consumo de energia elétrica no Brasil atingiu 603.509 megawatts médios nos primeiros 15 dias de agosto, um aumento de 3,3% em relação ao mesmo período em 2021, segundo informações preliminares da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Petrobras abre fase vinculante da venda de unidades de fertilizantes nitrogenados 3 no Mato Grosso do Sul. Cônsul alemão é denunciado por morte do marido e o Ministério Público investiga se o diplomata deixou o país. Praia Mar Shopping cria espaço para trocas de figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2022. Decorada nas cores verde e amarela, a área fica exclusiva para a ação de 1º de setembro a 30 de outubro. E o McDonald's deve indenizar em R$10 mil mulher que mordeu curativo no lanche. O lanche, o Mac é cliente e o curativo são do Distrito Federal. Então tá aí, primeiro o pessoal morde o lanche e ganha R$10 mil, né? Bom, então a questão do McDonald's, 10 mil de indenização porque mordeu o curativo, né? 10 mil ainda saiu barato, né? Pro McDonald's saiu barato, né? 10 mil, porque é constrangido, é uma situação complicada e outra. É que tá, não chega foi um curativo que caiu, não. Era um curativo realmente de machucado, com sangue. O sangue é o ketchup, mas então, sangue é o ketchup, né? Tá essa condição do Mac. Bom, e essa questão, eu gosto muito quando há uma superação, né? Do homem nas suas, em todos os aspectos. E essa construção desse prédio Platina 220 é muito interessante, né? Porque é o maior prédio, né? 176 metros, se não me engano. 72 metros de altura, são 46 andares, com lojas comerciais, com escritórios, ou seja, a gente estava falando aqui uma certa vez sobre essa questão da moradia próximo ao trabalho, né? O indivíduo mora no prédio e já tem o escritório dele ali embaixo. Quer dizer, já não tem que ficar, é um carro a menos no trânsito, é uma pessoa a menos circulando. Afeta um pouquinho a economia, porque o almoço que se fazia fora faz mais, né? É uma outra situação. Mas, qualidade de vida, né? São Paulo veio inovando com isso, né? Na verdade, alguns lugares lá fora já tem
já tinham essa ideia, né, de trabalhar com essa moradia. Se você tem o menor deslocamento possível, Sim. e São Paulo principalmente, até por conta do trânsito caótico, né? Isso virou as pessoas, para escolher sua residência, elas buscavam exatamente a região onde estava o seu trabalho. Santos já tem aí algumas propostas desse tipo, alguns empreendimentos. Praia Mar Corporate é um deles, né? Que você tem ali também hotel, sala comercial, residencial. Então é importante, eu acho que é legal, como você falou, né? Não adianta. Antes você tinha aquela ilusão, gerações anteriores tinha não, saiu do trabalho e esqueceu, não, hoje em dia você depende, né? Então você estar próximo da sua casa quando sai do trabalho é saudável para a sua vida, porque você já chega, senão você fica muito tempo parado em trânsito. O estresse aumenta, o cansaço, então Sair do trabalho para casa não é um período de descanso, muito pelo contrário, enfrentar trânsito, aquela coisa toda, problemas e tudo mais. Você sai de casa, fechou a porta, aperta o botão, abriu o elevador, já está em casa, isso aí. Tem a vantagem, tem a tranquilidade. Claro que sim, né? Claro que sim. E quando você quiser sair para passear, você vai sair para passear. Você não vai sair. Isso aí. Legal. Paris também estava fazendo toda essa nova observação. Né? Exato. O mundo está mudando. Exatamente, porque aí quanto menor o deslocamento você precisa. Por exemplo, você tem um deslocamento menor de funcionários. O transporte público acaba ficando mais disponível para quem não tem essa opção de poder estar próximo. Então, quer dizer, você tem mais eficiência no transporte público. Então acaba melhorando tudo, né? A logística, você desafoga um pouco a rua de veículos. Você imagina, para quem acorda às 6 da manhã para chegar no serviço às 8 horas. Sim. Você vai acordar às 7, 7 e meia. Você vai descer às 7 horas, você tá no serviço. Né? Então você não tem aquela problemática. É qualidade de vida no geral, né? A qualidade de vida no geral. E assim, empreendimentos desse tipo aí também são. Santos também já está evoluindo nesse ponto, tem um projeto aprovado que deve ser entregue aí ano que vem, no próximo. Maravilha. 45 andares também, na ponta da praia. Então, quer dizer, as coisas estão evoluindo, estão evoluindo. Que bom, né? Que bom, bacana. Depende da. Bom, Caixa está anunciando regras para a mudança do FIES, inclusive vai colocar o aplicativo à disposição. Eu até entendo essa questão do aplicativo, mas o aplicativo não faz a pessoa ter dinheiro para pagar as contas. Exato. Né? O aplicativo é só um lugar para o que a pessoa achar. A questão aí é negociar e o que vai ser proposto para quem está fazendo o FIES poder fazer o parcelamento. Então, aqui em torno de 70% de certa possibilidade de desconto nas dívidas. Não sei se isso vai ser aplicado. Né? Mas até amanhã inicia, né, e vai ter o aplicativo para a pessoa dar uma olhada no que pode ser fazer. Exato. Porque quem não está pagando é porque não tem o dinheiro. É isso aí. Eu acho que porque não tem o aplicativo. Aquilo, a gente já conversou aqui em outras ocasiões também, né, Márcio? É interessante esse tipo de negociação por conta se resolve a vida de todo mundo. Não só do governo que volta a ter dinheiro em caixa, como de quem deve, que consegue estruturar a sua vida e tirar um peso das costas, conseguir seguir em frente, exatamente, se planejar. Porque tem gente que, na verdade, tem pessoas que criam dívidas e não estão dispostas a pagar. Mas isso é questão de caráter. Agora tem outras que não conseguem se organizar. E a gente tem empresas que conseguem fazer esse tipo de financiamento, então é interessante dar oportunidade de quem quer fazer o seu pagamento. Porque estamos vendo de um período. Né? O mundo está em crise, né? É óbvio. Não, você vê que agora que a gente está tendo aí uma elevação de novo na taxa de empregos formais, assim, a economia começando a dar uma engatada. Então. Ainda. Sim, e nós tivemos também a questão do Praia Mar, que eu acho interessante voltar essa coisa de trocar a figurinha da Copa do Mundo. Não porque eu sou louco pela Copa, não. Mas é uma cultura, né? E é o contato que as pessoas precisam ter contato. As crianças precisam ter esse contato, sabe? Lá em casa todo mundo tá, meus filhos, tá todo mundo curtindo. Eu tô fazendo algo, não pra mim, tô fazendo pro pessoal lá em casa. Estamos organizando tudo pra deixar depois de canto, pra guardar. Mas tá todo mundo aí, né? Eu lembro que é uma delícia, né? O virtual, né? Eu não sei se esse ano tem ainda a edição do álbum virtual. Não sei também te dizer. O virtual que era barato, né? Muito bom, o pessoal trocando as figurinhas. Depois você
E é bem legal, você conseguia o aquela álbum. expectativa de, pô, não, Eu deixa eu ver se eu trocava, acho esse, foi. aquele outro. Aí volta o bafo, aquela brincadeira do bafo, né? Coloca as figurinhas pra ver quem vê. Se ensinar a molecada a jogar, a molecada não sabe muito, né? Então, de repente, tudo bem que a gente jogava ali na calçada, no quintal do pessoal, de alguém, ali, né? Mas hoje tem o shopping. Pô, mas época de Copa, a escola, a brincadeira era um bafo, né? Todo mundo jogando bafo. Você não via chegar a hora do né? os bolos de figurinha. Intervalo de aula. Então, tá valendo aí. Então, é isso aí, acho que até vai amar de uma nova forma, tá valendo aí as trocas de figurinhas. Vai de primeiro a partir do dia 1º, acho que vai dar dia 30. Eu acho que é 30 de outubro. 30 de outubro, 30 né? de outubro. 30 de outubro, quer dizer, e a Copa, não, tem o período da Copa ainda, né? A Copa começa 18, 20 de novembro. Vai dar o que falar. Vamos à próxima matéria desta manhã de terça-feira, manhã de frio. Senado aprova obrigatoriedade na cobertura de tratamentos fora do rol da ANS. O plenário do Senado aprovou nesta segunda-feira o projeto de lei que derruba o chamado rol taxativo para a cobertura de plano de saúde. Pelo texto, os planos de saúde poderão ser obrigados a financiar tratamento de saúde que não estejam na lista mantida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Vitória de todos aqueles que têm plano de saúde. Importantíssimo, Márcio. Plano de saúde. Eu acho que o plano de saúde é aquilo, é a mesma situação que eu estava falando aqui agora do devedor. Não dá pra gente generalizar uma minoria. Algumas pessoas se aproveitam e fazem de sacanagem um mau uso do plano de saúde. Sim, algumas sim. Mas no universo de beneficiários, de clientes dos planos de saúde, você tem muito mais gente do bem, muito mais gente que está ali preocupada em cumprir com a obrigação. E vou dar um exemplo, assim, que eu sei na prática como funciona. Você tem plano de saúde que ele te cobre tudo. Você nunca na vida precisou fazer uma ressonância magnética. Aí um dia você precisa, o plano não cobre porque não está no rol da ANS. Mas, pô, peraí, para eu fazer, o médico deixa lá, declara ali, aí o plano de saúde pega, manda para análise, o compliance, joga, todo mundo faz análise. Todo mundo retorna a falar, não, a gente não pode autorizar porque não está no rol. Aí você tem que pagar um exame que não é barato, e o cara que já paga o plano de saúde aí a vida inteira, que às vezes nem usa, quando precisa fazer um exame para detectar algum tipo de doença, ele tem que pagar do bolso porque o plano não cobre e também não reembolsa. Então, pô, Márcio, tem coisas que não dá, né? Não dá, se a gente precisa ter coerência, e aí que tá, eu acho que é muito claro, se há eficácia, se há necessidade, se há comprovação de que funciona, não tem por que não autorizar. Eu me pergunto, vamos observar isso, lógico, essa relação do plano de saúde com o contratante, quem usa planos, todos aqueles que buscam plano de saúde, buscam porque não confiam na saúde ofertada pelo governo. Né? E aí o governo cria regras e tenta ajustar, e aí faz essas alterações, o pessoal vai e ajusta. Mas, a grosso modo, só existem os problemas com o plano de saúde nesta monta porque aumentou muito a busca por plano de saúde por falta do desenvolvimento da saúde do governo. Exato. Então, toda essa questão, ela nasce na ineficiência do poder público em gerir qualidade de saúde para toda a população. A gente sabe que o sistema na pandemia mostrou que é falho. Sim. Não por culpa dos médicos, enfermeiros, mas sim pela estrutura. E não se observa agora ninguém discutindo a estrutura do SUS. A gente fala do plano de saúde, mas ele só existe nessa montanha, essa discussão toda, porque a oferta, porque tem muito mais pessoas procurando para fazer o plano de saúde do que... Ô Márcio, aí eu vou voltar. Eu participei durante um longo período, eu participei de diversas reuniões e acompanhei diversas reuniões do Conselho de Saúde aqui mesmo em Cubatão. E a discussão era constante exatamente nesse ponto. E o porquê que o SUS hoje ele não
É claro que isso não vai mudar também de agora para daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Você tem que iniciar em um processo assim pensando a longo prazo. Aí que tá. Você precisa ter projeto de governo, política pública com projeto de governo. Primeiro, continuidade. Márcio é o presidente hoje, criou um projeto. Amanhã eu entro como presidente, eu acabo com o projeto do Márcio, porque não, ou a gente cria algo de continuidade, ou então a gente não vai ter evolução em área nenhuma, falando politicamente no Brasil. Não vamos desenvolver nada. Segurança, saúde, educação, nada. Se a gente não dá o devido cuidado, a devida prioridade, a atenção básica ao começo, para evitar que vire um problema e aí ocupe leito em hospital, ocupe unidade de terapia intensiva, casos que não são de extrema urgência, casos que poderiam ter sido identificados lá atrás, na visita ali ao posto de saúde, ao UBS do seu bairro, o hospital vai encher e não vai dar conta. E é o que acontece hoje. A gente tem um sistema local muito fraco, muito frágil, que não identifica, não dá o devido suporte, falta investimento em todas as esferas, na atenção básica, e aí o problema vai se agravando até chegar uma hora que precisa de uma cirurgia de urgência e não tem vaga, não tem disponibilidade, não tem previsão de onde e quando fazer. Aí o governo, lógico, está fazendo correto. Ele obriga as empresas particulares a priorizar algo que ele não prioriza. Que de certa forma também tem N benefícios, né? Entendeu? Assim, então, pera lá, qual é o custo da saúde realmente? Vamos colocar, traz para o município, ver o quanto se gasta com a saúde e ver com o número de habitantes, ver qual o valor. Nós fizemos uma conta básica nessa questão de outra área que tem um orçamento, tem uma verba definida que é a educação, e a gente sabe o custo alto por aluno. Né? E aí a gente está discutindo a eficácia. Excelente, o plano de saúde tem que atender, perfeito. Mas o governo também tem que atender. É isso aí. A gente tem casos de pessoas que dependiam do mesmo procedimento, um na condição particular e outro na condição pública. O do particular conseguiu. O da condição pública está aguardando até hoje. Eu estou falando não estou citando cidades. Né? Não, geral. O que vale, então, o que vale para o geral. Agora, poxa vida, se eu enxergo um problema para os planos de saúde, por que eu não enxergo um problema para a saúde pública? Não, e assim, só sendo justo também e equilibrando a responsabilidade. Uma responsabilidade de todos. O usuário, seja do plano de saúde ou do SUS, também tem que usar direito. Sim, perfeito. Sim, tem que usar corretamente. Lugar nenhum no mundo ele vai chegar e vai ter um sistema universal como a gente tem no Brasil. Sim. De atendimento, independente de cor, idade, raça, religião. Então, assim, ele também tem que fazer um bom uso. Ele tem que entender também que o que atende o serviço básico é a UBS, aí você tem a policlínica, o pronto-socorro, a emergência, o hospital. Então, o usuário, o povo, a população em geral, também tem que usar direito o serviço, né? Sim, tem que saber utilizar para... por exemplo, não dá. Eu dei o exemplo, por exemplo, da ressonância. Não adianta também o camarada achar que toda semana o plano de saúde é obrigado a pagar uma ressonância, porque pro plano também é caro. E o repasse, assim, o que ele paga para o hospital e o que ele recebe também tem aí um desequilíbrio. Então não dá para ele ficar pagando isso toda hora. Então a gente tem que ter coerência também na... E tem aquela situação da tabela SUS, né? Que está se falando em tabela SUS até hoje. Não dá. Os valores da tabela SUS o governo opera com milagre, né? Opera com milagre. Depois reclama de tudo que acontece aí, exato, de todas as... Mas opera com milagre. Vamos à próxima matéria desta terça-feira. Plenário analisa nesta terça medidas provisórias prestes a perder a validade. Agendada para as 10 da manhã desta terça-feira, já daqui a pouco está começando, com 6 medidas provisórias na pauta. Para os senadores possam votá-las, no entanto, é preciso que elas passem primeiro na Câmara. Os deputados estão iniciando uma semana de esforço concentrado e tem sessão convocada para a tarde desta segunda-feira. Então o Senado e a Câmara precisam estar votando. Olha quais são as medidas. A MP 1114 de 2022, que validade até 4 de setembro, permite o uso do Fundo Garantidor da Habitação Popular para os financiamentos do programa Casa Verde Amarela.
A MP 1115, de 7 de setembro, eleva em 1 ponto percentual a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido de instituições financeiras, companhias de seguros e capitalização até 31 de dezembro de 2022. A 1116, também deste ano, de 14 de setembro, cria o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens. A MP 1117 de 2022, de 26 de setembro, estabelece novos parâmetros para a periodicidade para a atualização da Política Nacional de pisos mínimos do transporte rodoviário de carga, tabela de piso mínimo de frete. A MP 1118, que vence em dia 27 de setembro, anula até o fim do ano créditos tributários para empresas que compram combustível para o uso próprio, empresas de ônibus, de aviação, de transportadora. Anula até o fim do ano créditos tributários para empresas que compram combustível para uso próprio, empresas de ônibus, de aviação e transportadoras. A MP 1119, de 5 de outubro, reabre prazo para a migração dos servidores públicos federais para o regime de previdência complementar, atualiza o cálculo do benefício especial e altera as regras do FUNPRESP. Isso tudo está vencido. Tem que ser votado a toque de caixa. Se não for votado a toque de caixa, perde a validade. Algumas coisas ali perder a validade, você observa, né? Redução, aumento na alíquota de 1%, mais mulheres, é o Casa Verde e Amarela, quer dizer, tudo isso está no bojo. Né? Isso são as matérias que já passaram pela Câmara, né? E tá fora tudo que a Câmara, porque a Câmara também tá maluca lá, que cheio de coisa que precisa correr para votar, para poder votar, para ainda chegar no Senado, então eles e a vão gente ter sabe que trabalhar bastante aí. É difícil ver, pô, sessão 10 horas da manhã numa terça-feira. Já teve sessão ontem no Senado. Aí hoje vai ter novamente. Quer dizer, quanto tempo faz que a gente não vê eles trabalhando 2, 3, 4 dias seguidos? A semana para todo mundo tem 6 dias, né? Para eles geralmente tinham 4, né? 4 ou 3 ou 4. Depende. Sexta-feira. Terça e quinta. Sexta-feira, Brasília. Não, segunda já não tinha sessão, então era na terça. Segunda era só voltando. Sexta-feira era o contrário. Exatamente. Então era terça, quarta e quinta. Agora a coisa está. Os apartamentos funcionários estão funcionando agora. Tá todo mundo. Então vamos aguardar aí para a aprovação dessas medidas provisórias, porque senão. Tem coisa importante. A ano eleitoral já viu. Importante. Próxima matéria. Votação do adicional de periculosidade para agentes de trânsito é adiada. Foi adiada a votação do projeto de lei que inclui a fiscalização de trânsito e a operação ou controle de tráfego de veículos terrestres na lista de atividades profissionais consideradas perigosas pela legislação trabalhista. O projeto prevê que os agentes de trânsito terão direito ao adicional de periculosidade em seus salários. Qual a análise? A periculosidade se faz em estar no trânsito e poder ser atropelado? Essa é a periculosidade? Então, Márcio, eu sei lá, eu fico... Eu gostaria, eu vou até estudar um pouquinho sobre isso para entender, porque senão a gente vai abrir precedente para diversas outras atividades. Então, e aí quem faz a manutenção de alguma coisa que utiliza, que está na via pública, tem essa periculosidade? Então, é isso que eu estou te falando, porque a gente pessoal que trabalha no pedágio tem essa periculosidade. Então a gente vai abrir precedente aí para diversas outras categorias. Então, tem um camarada que faz, por exemplo, o reparo ali do serviço da Sabesp, em via pública. Periculosidade. Então, eu queria entender qual é a periculosidade, o que caracteriza a periculosidade, porque se for o risco, por exemplo, atropelamento e tal, a gente tem outras pessoas que correm o mesmo risco. E aí você tem uma situação... É bom analisar para saber o que não, fato, precisa ser justo, exato, por isso que eu falei. Se tem direito a se estenda, porque se é análise para se é análise para todos. Como eu não conheço assim, com detalhes o projeto, eu vou estudar até para entender, porque eu achei interessante. Isso me remete a uma conversa com o ex-prefeito, o saudoso Carlos Frederico Soares Campos, quando da retirada, da discussão quanto à poluição na Vila Paris. E o governador à época houve uma ordem para que se retirasse todos ali, e ele questionou, falou, mas vem cá,
eu vou retirar a população por causa da poluição e os trabalhadores do polo. E as 10 mil pessoas que estão ali trabalhando no polo. Eu retiro máscara o dia inteiro. Então, eu retiro, vocês estão me dizendo em relação ao bairro. Perfeito. E o restante? Claro. É a mesma coisa que a gente aplica aqui. A gente está observando a posição do agente de trânsito e os demais. Sim. Tá? E o pessoal que trabalha com telefonia, o pessoal que trabalha fazendo instalações de fibra ótica, qual a periculosidade, né? Então, o que é essa periculosidade? De que forma a gente ajusta isso? Sim. Porque o agente de trânsito está ali para regular o trânsito, para que não aconteçam os acidentes. É passível acontecer? Né? Isso a gente sabe que é. Mas então vamos observar para... Como está adiada a discussão, nós vamos tambem... Vou estudar sobre esse tema, porque eu achei interessante aí, até para saber qual que é a base, né? Qual que é o que caracteriza... O motorista ganha por periculosidade? Então, você está dirigindo, você está passivo. Então, exato. Então, vamos analisar. Isso é interessante. O tema suscita aí vários outros e vale a pena. De repente, há um novo viés, uma observação maior que você falou. Vai abrir precedente ou então define-se com uma questão única, né? Claro. Isso é muito bom. Vamos à próxima matéria desta terça-feira. Segue para a sanção o projeto que flexibiliza decisões em sociedades limitadas. Em votação simbólica, o Senado aprovou nesta segunda-feira o projeto que flexibiliza a tomada de decisões para sociedades limitadas. O texto, a PL 1202 de 2022, que foi aprovada de forma do relatório do senador Laíser Martins, segue para a sanção presidencial. Reduz quórum para decidir sobre designação de administradores não sócios, destituição de sócio administrativo, modificação do contrato social e incorporação, fusão de dissolução da sociedade ou ainda cessão do estado de liquidação. César, uma situação aqui e gostaria da sua opinião. Quando nós colocamos uma lei que propicia um benefício para as pessoas idôneas, a gente sabe que aqueles mecanismos vão funcionar como aceleradores, como facilitadores, como algo para se desenvolver e corrigir algumas situações. Mas, ao mesmo tempo, esta ferramenta ela pode ser utilizada por quem não tem o menor escrúpulo. Sim. Para facilitar mudanças, golpes, picaretas, tudo isso é feito. Então me preocupa muito essa questão de liquidação, de isto, daquilo, de que forma esses mecanismos estão sendo alterados, porque a lei ela tem uma rigidez, a gente até comenta, para você abrir uma empresa você leva um tempo, para você fechar você leva 3 vezes mais. É isso aí. Porque você tem que mas a gente pega situações onde empresas desapareceram, né? E pessoas acabam sendo prejudicadas, não tendo essa garantia, que prestaram serviço, não recebem seus direitos, né? E para a gente, então, é complicado observar essas decisões e perceber o que é feito para salvaguardar isso. Eu penso assim, nesse ponto aí, Márcio, eu acho que a preocupação maior seria a regulação aí da estruturação dos quadros societários. Conversei uma conversa que eu tive essa semana até com o meu advogado, a gente falava também sobre esse assunto. E assim, as empresas têm uma estrutura sólida, é uma redução de quórum. Então vai, na verdade, agilizar e desburocratizar para a empresa algumas decisões, que está nomeação de representantes, administrador que não seja sócio, dissolução, cessação aí de estado de liquidez, enfim. São decisões aí que acabam acontecendo e aí, de repente, você não precisa ter o quórum. Até porque você tinha, por algumas regras, às vezes era só unanimidade e tal, e aí você começa a liberar, abrir um pouquinho... Facilitar um pouco maioria, mais para dar agilidade. Porque às vezes você emperrava algumas decisões por conta até do quórum. Então a empresa que tem uma boa estrutura, uma estrutura sólida, conseguiu trabalhar e tem se fala ali só de sociedade limitada. Sim. Então não é também aberto a todo tipo de empresa. Então a empresa que tiver um corpo, um esqueleto bem estruturado, vai ser ótimo, vai agilizar, vai tirar a burocracia. Agora, aqui não tem uma boa estrutura, é um risco. Vai ser ruim, vai ser péssimo.
Porque se você já não tem uma estrutura que funcione direito ali, aí que tá, e você acaba abrindo uma facilidade maior, aí que tá, você acaba dando uma facilidade maior de tomada de decisões importantes, você pode complicar ainda mais a gestão da empresa, a saúde financeira, a saúde dos funcionários. Então, a minha preocupação só é essa. Não quanto à decisão. A decisão eu acho importante e boa para as empresas. Porque, na teoria, as empresas deveriam, antes de qualquer coisa, criar uma boa estrutura, ser estruturada. Isso eu acho que é a base de qualquer empresa que funcione e tenha intenção aí de prosperar no mercado. Agora, as que não têm isso vão ter um problema aí para se ajustar. Normalmente já tem, quando a gente cria aí quadros societários, a gente já cria aí quórums específicos para cada tipo de votação, cada tipo de decisão. Mas independente disso, eu acho que desburocratiza. Por exemplo, a gente tem empresas seríssimas que a gente observa, como você falou. Mas me preocupa muito aquelas empresas onde picaretas podem trocar o quadro administradores, quadro associativo e alterar e adeus, deixa o pepino para trás e leva os ganhos e... É que, na verdade, Márcio, essas decisões geralmente elas partem aí seja de um conselho, seja de um conselho administrativo, ou seja dos acionistas, de fato, dos donos. Mas a gente não está criando uma fábrica de laranjas. Sim. Pode ser feito. Exato. Então, quer dizer, não é qualquer um que vai chegar ali e falar, não, vou dar... Não, alguém vai ser responsável. Assim, no final das contas, o responsável vai ser o acionista, que é o dono. Então, na hora que sumir todo mundo, alguém vai ter que responder. Então, esse lastro sempre vai existir. Não vai deixar de existir. Concordo que para algumas facilitações, só que para facilitação, não quer dizer que um presidente vai ter autonomia, um presidente de empresa vai ter autonomia, não. Ele ainda vai depender da decisão. Só o que vai mudar é o quórum. O que era unanimidade, o que era 2/3, maioria absoluta, passa para maioria simples, o que era maioria absoluta, enfim. São algumas mudanças... Que vão só dar mais agilidade, porque às vezes, você não consegue reunir todo mundo para uma reunião, você não consegue... Enfim, você tem N motivos que acabam dificultando as tomadas de decisão. Então eu acho que, na verdade, isso busca dar agilidade. A ideia do projeto é dar agilidade. Infelizmente, o ser humano, ele traquina, ele trabalha para pegar essas aberturas, se beneficiar e fazer algum tipo de malandragem em cima. Só que aí vai mais do caráter do que da estrutura. Tá aí, a preocupação é isso, se tornar uma fábrica de laranja, uma fábrica de acerol. Não, eu não enxergo dessa forma. Eu acho que tem muito mais benefício do que prejuízo, mas há prejuízo a quem não tiver estruturado. Isso a gente não pode negar. Preparado. Exato. É isso aí. Tá aí as mudanças para quem faz parte dessas empresas. Vamos à próxima matéria. Autorizações para canais de TV por assinaturas migrarem para a TV a cabo vai uma sanção. O plenário do Senado aprovou ontem o projeto de lei que permite que TV por assinatura com o canal UHF possa pedir a migração da outorga para o serviço de acesso condicionado, classificação que engloba os modelos atuais de TV por assinatura. O parecer favorável foi apresentado pelo senador Carlos Viana e segue agora para a sanção. Autorização para canais de TV por assinatura migrarem para a TV a cabo. Vai a sanção. Eu não sei, tudo bem, você vai avançar alguma coisa, mas se você é um canal para assinatura, você quer passar para o cabo, por quê? Qual é a vantagem disso? São as campanhas eleitorais, que não é de graça o horário eleitoral, tá? Todas as emissoras que passam o horário eleitoral têm a redução de valores no imposto dedutivo, então não tem nada de graça, é pago. Tanto é que quando estava se discutindo os valores para ir para o Covid, para fazer de onde ia tirar esse dinheiro, até para a questão do fundão eleitoral, ia tirar o dinheiro do fundo e ia repor como? Ia se tirar o dinheiro dessa questão da campanha eleitoral. E aí muita gente gritou para não mexer, mas não é de graça não. Tudo isso é pago, tá? Isso é abate de imposto. Essa situação de migrar é uma questão de concorrência apenas? Eu confesso que é outra também que eu
eu preciso estudar um pouco mais. Me pra chamou a entender atenção. o detalhe. Exatamente, eu não consigo, na prática, eu não consigo ver. Qual é a claro, vantagem? Qual é exato. a vantagem grandiosa Não para sei isso. para a empresa, em especial, o que para ela muda na prática. Então, eu vou procurar bastante, eu vou procurar estudar esse assunto também, porque eu também fiquei curioso. Quero saber que na prática o que muda, porque para quem olha de fora, não há alteração. Qual? Mais ou menos você tem um canal. Esse canal vai migrar para uma TV a cabo? Ele vai ficar à disposição numa TV a cabo? Mas ele já tem assinantes, ele já tem uma certa exclusividade. Qual a vantagem? Bem, são TVs por assinatura que tenham canais do UHF. TVs por assinatura, canal UHF, Então, quer dizer... Exato, então eu vou estudar um canal pouco mais. UHF a gente entende que é um canal aberto. Sim. É um canal aberto, né? O UHF é um sinal aberto, que é concessão. Sim. É diferente, é uma concessão. As empresas de rádio e TV que estão operando comercialmente têm uma concessão. E isso é de acordo com cada região tem um número X de habitantes, tem um número X de emissoras, tudo isso está na regulamentação, está regulamentado aí na lei. Essa questão da cabo, da assinatura, confesso que eu olhei e falei, mas espera aí, o que tem além disso, né? Eu também preciso admitir que eu fiquei curioso. Não é o meu know-how, mas vou procurar estudar para entender onde está o benefício. Se eu estou no cabo... O que muda de fato? Se eu estou na TV assinatura, eu vou passar para uma outra... Bom, vamos aguardar, né? Outra coisa, na TV por assinatura, você ter comercial também, sacanagem, né? Vamos observar essa questão. Vamos à próxima matéria desta terça-feira. Sessão especial do Senado homenageia a constelação familiar. Em votação simbólica, o Senado aprovou ontem o requerimento do senador Eduardo Girão, do Podemos e outros, para a realização de sessão especial de homenagem à prática terapêutica conhecida como constelação familiar. A sessão ainda será agendada. Bacana, conheço alguns profissionais que atuam na área, é uma forma de atendimento à família, às pessoas que traz resultados, sim, e é muito bom ver que o Senado está observando essas práticas também, né, que sai mais da medicina curativa e segue por outro viés, né, que trata sobre isso. O interessante é que é uma prática que ela não se tem no sistema público de saúde. Deveria, né? Deveria. Então, parabéns aí pelo dia e a gente aguarda a extensão. Aí onde a gente volta a dizer aí, eu acho que se a gente der mais atenção aí ao básico, o que é mais grave vai deixar de acontecer. Nem toda doença, nem todo problema de saúde depende de remédio. Constelação familiar, esse tipo de terapia mostra exatamente isso. Então a gente tem diversas terapias aí que pode anteceder, que poderiam fazer uma atuação aí em N casos que evitariam o tratamento medicamentoso. Desentendimento familiar, questões pessoais, questões que levam à depressão e muitas coisas podem ser também atendidas dessa forma. Então, parabéns aí e espero ver a constelação familiar também disponível no sistema público de saúde. Seria maravilhoso, né? Seria muito bom. Parabéns a todos aqueles que trabalham nesta área. Vamos à próxima matéria desta manhã. Assim, a CET de Santos decola, viu? Um drone passará a ser utilizado pela Companhia de Engenharia e Tráfego para o monitoramento do trânsito na área da Alemanha Industrial em Santos. A partir de ontem, começou ontem, o uso do equipamento vai agilizar a identificação de ocorrências que venham a afetar a circulação de veículos pelo bairro e ocasionem tráfego lento ou bloqueio de vias. A área da Alemanha Industrial conta com 13 quilômetros de vias e concentra empresas retroportuárias, recebendo intensa circulação de caminhões. Quando há alguma interferência na fluidez do tráfego, muitas vezes é difícil detectar o ponto exato da origem do problema. Com o drone, teremos uma possibilidade de observar o bairro pelo alto e assim esse diagnóstico será rápido, disse o representante da CET. O drone foi doado à CNT pela Associação de Empresas do Distrito Industrial do Portuário da Alemoa. O equipamento é um Mavic Pro e está regularmente registrado na Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC. Tem autonomia para 40 minutos. 4 operadores de tráfego foram treinados para manuseá-lo. Está aí porque drone, céu,
tem que ter a autorização da Agência Nacional de Aviação. Não dá para ficar sobrevoando aí de qualquer jeito, né? Tem que ter essa responsabilidade. Vai funcionar ali, eu acredito que dali seja um piloto, né? Daqui a pouco está em toda a cidade, né? Toda a cidade vai ter drone. Eu acho que é aí. Importante, é uma realidade aí, a gente já tem lugares aí que estão fazendo até entregas já por meio de drone, e é uma fiscalização rápida e que tem um custo muito menor, além de não ter a questão do tempo de deslocamento e tal. É algo importante até em especial, né, para a polícia rodoviária. Você imagina você ter um monitoramento desse por meio de drone, para quando a gente tem problemas aí na Piaçaguera, que trava tudo, que para tudo, onde é o problema você já vai no ponto certo. Então eu acho que é extremamente importante. As empresas da área portuária, elas têm uma preocupação muito grande aí em evoluir, assim, elas sabem. Trabalhei muitos anos aí na área portuária, então hoje é mais difícil de acontecer, mas antes, você vê que a região toda parava, época de safra, parava tudo. Parava toda. Quantas vezes chegou a parar praticamente a baixada inteira? Por conta questão do trânsito, e a gente sabe o transtorno que isso dá, não só o deslocamento dos nossos funcionários na época, como a sua operação propriamente dita, entrega para cliente, enfim. Havia uma discussão transtorno muito grande, né? Exato, é um transtorno geral, então ter agilidade ali nas operações do porto é essencial. No caso da soja, discutiu sobre essa questão, inclusive se falava, até na minha opinião, os caminhões se tornaram silos, né? Porque ficavam 3 dias aí parados esperando para descarregar, ao invés de se ter um silo que acomodasse toda essa estrutura para depois, não, eles ficavam esperando. Quer dizer, e a estadia do caminhão era paga? Porque o caminhão se tornou um silo. Ficava armazenada a soja no caminhão esperando o embarque. E era um problema sério porque, na verdade, até era pago a diária, só que assim, para o motorista compensa muito mais ele estar girando do que estar parado. Do que ele estar parado. Não só para o motorista, como para a empresa de transporte também. Então ela ganha exatamente quando ela gira e não quando ela fica parada. Fica parado, né? Não porque tem quando essa você fica parado, você precisa de outro veículo para substituir uma outra viagem, enfim. Mexe toda em toda a tua operação, você precisa ter um volume muito maior de veículos, um custo operacional muito maior, que não compensa, que as diárias acabam não compensando. Então é importante. E outra, o porto girar bem, com velocidade, é importante para todo mundo, né? Voltando à questão do drone, como algo complementar, eu acho muito bacana. Minha preocupação é começar a substituir as câmeras fixas pelo drone. Não, tira a câmera, deixa o drone. Não, acho que como acréscimo é espetacular. Sim. A preocupação é começar a se tirar as câmeras. Daqui a pouco não tem mais câmera, é só o drone. Até porque é o seguinte, vai ter o dia que ventar muito, ele não pode subir. O dia que chover muito, ele não pode subir. Então ele tem várias limitações ainda. Então também não dá para não dá para trabalhar. Não tem ele tem autonomia exata, a autonomia dele deve ser meia hora, 40 minutos. 40 minutos de distância. Entendeu? Então a gente tem toda uma situação aí de limitações. Não dá para ser exato. Começou, teve aí um levantamento de algum problema, aí sobe, vamos analisar onde é que para identificar o ponto certo, ok. Agora não dá para substituir realmente as outras ferramentas. Senão já viu, né? Vamos a mais uma matéria desta manhã. Encerramos? Sim, hoje tem sessão na Câmara Municipal de Cubatão. Lembrando que o projeto relacionado à taxa de lixo, que é para o ano que vem, não foi votado, saiu da pauta, estava para uma pauta, saiu da pauta. Eu acredito que ele tem ainda mais 90 dias para votar, assim que sair da pauta ele pode votar em 90 dias, até 90 dias. E ele tem que ser votado esse ano, porque ele regulamenta a pauta, a cobrança do ano que vem. A desse ano está suspensa. Eu não sei afirmar ainda, confesso que eu não verifiquei, tenho que afirmar ainda se ela foi suspensa por uma questão legal, se houve uma suspensão por parte do Executivo nessa relação, né? Só que o projeto de lei que iria entrar em votação na última terça-feira acabou saindo de pauta. Eu não sei se foi devido à questão de quórum, nós tivemos a falta de 2 vereadores da base, eram 3, mas um chegou em tempo ainda, que era da base do governo, e eu não sei se essa questão da votação, que a oposição toda estava no plenário. E a possibilidade aí de não ser votado o projeto, ser rejeitado o projeto, e ele não voltava esse ano para a Câmara. Se ele for rejeitado, ele não volta mais. E aí a questão do lixo não pode ser cobrada, e toda uma situação para o ano que vem, ou se mantém a atual. É uma situação que remete aí a uma questão judicial. Sim. Tem entendimento jurídico nessa questão. Né? Perfeito. Eu tenho
minhas dúvidas aí quanto a isso, porque, como eu falei, né? Assim, a princípio o que eu ouvi, né? Os comentários que eu ouvi a respeito da retirada de pauta é que o projeto não chegou exatamente como foi tratado com o executivo e tal. Eu não acredito nisso. Tava tanto tempo ali, né? Porque, exato, ele ficou parado aí, passou pelas comissões, os vereadores analisaram e foi colocado em pauta. Então nem entraria em pauta se aí na hora da sessão você retira de pauta, justamente no dia que você não tem 3 da base, enfim. Porque como funciona... Eu acho que é só pra gente parar e avaliar um pouco, Márcio, é aquilo que a gente fala muito. O vereador, e assim, parece clichê, mas enquanto a população no geral não entender isso, a bagunça vai continuar acontecendo. Se a gente não estiver atento a esse tipo de coisa, o vereador vai decidir A, B ou C, sem a gente nem saber, depois a gente só vai lá para reclamar. Não, a gente tem que acompanhar aí que tá. Se a gente não der atenção ali pro comecinho, não adianta chegar lá no final para poder gritar. Então, por quê? Pô, a gente sabe que tem todo um trâmite que já é burocrático. Sim. De tramitação dos projetos na Câmara. Passou por toda a tramitação, foi aprovado, para ter ido babado, foi aprovado pela comissão, enfim. Tem todos os pareceres ali. Aí você tem vereador representando todas as comissões. Foi analisado pela Procuradoria, foi analisado pelas comissões, entrou em pauta e na hora de votar só tinha essa pauta na sessão, então é nada para votar. E aí estranhamente sai de pauta. Geralmente, algumas votações, eu admirei isso muito na Câmara, eu não sei como é que está agora, né? Mas eu admirei muito na Câmara quando as pessoas, os vereadores, agiam com a votação com o regimento debaixo do braço. Eu lembro da votação em 2016 da taxa de iluminação, que ela foi rejeitada por uma estratégia de uma oposição que tinha um número menor. E que eles conseguiram fazer isso utilizando o requerimento, né? O presidente da casa, ele não vota nos projetos, só quando é processo de cassação, alguma outra coisa, e questão de desempate. Ele só vota se empatou o projeto na Câmara. A votação foi 5-5, opa, vamos desempatar. Sim. Se for 6-6, ele é o voto de desempate. No caso, nessa questão, como a base tem 8, perfeito? São 8 na base? Acho que são 6, não, são 9 na base, né? São 9. São 9 na base, porque são Sim, 15, né? São 6 na oposição. Com o presidente, exato. Sem o presidente são 8. Uhum. Com a falta de 3, seriam 5 votos. 5. A oposição está em peso. 6-5, a derrota. 6-6, o presidente desempata. Aí que tá. Então a gente precisa fazer ter uma análise mais fria e assim, detalhada realmente da atuação do Legislativo, até para entender quem realmente está jogando contra e quem está jogando a favor. Quando eu falo contra a favor, não é do executivo, é do povo. Da população, é a assinatura do... Porque assim, 6-6 o presidente decide. Aí um projeto polêmico como esse é o presidente que vai definir se o projeto vai ou não. Sim. Olha a responsabilidade do presidente da casa. Se for 6-5, não tem nem o que discutir. Uhum. A maioria contrária vence e o projeto não tramita esse ano. Já foi recusado, não volta mais, só pode voltar no ano que vem. E esse projeto, para ele se tornar lei, para ele entrar em vigência o ano que vem, ele tem que ser aprovado até 31 de dezembro. Uhum. Senão, ele não entra em vigor. Exato. E olha a bagunça nessa situação toda. Um que foi suspenso, o outro não é aprovado, e o que segue para o ano que isso vem? aí. Então, vamos ver o que tem na pauta esse ano. O projeto a pauta desse dia, a pauta da 31ª sessão ordinária, é o projeto do vereador Ronieri Martins da Silva, que dispõe sobre a preferência de vagas para irmãos do mesmo estabelecimento de ensino público. E o projeto do vereador Joemerson Alves de Souza, que institui no calendário oficial do município a semana do treinamento em primeiros socorros, prevenção de acidentes e combate a incêndios. Calendário oficial do município, e o outro dispõe sobre essa questão de irmãos estudarem no mesmo quadro. Isso já existia uma prática como essa, César? A gente já trabalhava, né, por diretriz
para tentar... A ideia qual que é da educação? É sempre trabalhar a comunidade escolar de forma integrada. Então você ter a comunidade junto com o corpo, se tem o corpo discente, docente, trabalhando ali em sincronismo, é essencial aí para o melhor desenvolvimento dos alunos. A gente tem muito problema quanto a isso, por conta de faixas, né? Tem a unidade que só tem educação infantil, outra que é só ensino um fundamental, então você não consegue sincronizar. Agora, para mim é de extrema importância, de extrema relevância você ter aí uma atuação dessa, de que o projeto, de que essa questão dos irmãos, criança, os irmãos atuem na mesma unidade, porque você facilita a vida da família. Sim, então os dois vão juntos, né? Exato, porque senão fica, tenho que deixar um aqui, o outro lado, do outro lado. Acontece muito isso em questão de creche, né? Imagina uma reunião de pais, fora isso, né? O município já tenta trabalhar, pelo menos tentava, né? Enquanto a gente estava na SEDUC, o nosso trabalho era sempre de tentar manter as famílias ali próximas. Agora, em caso de creche e tal, tinha realmente situações que não havia possibilidade. Quando você tem a diferença de idade bem próximas, né? Um com 6, outro com 5, 7, 8, aí você consegue, né? Agora chega um momento, quando você tem uma disparidade, um está no Fundamental 1, o outro já está no 2, né? Então não tem como operar dessa forma. E tem toda já, até a legislação, isso já é lei federal. E a meta, assim, o objetivo da educação é sempre trabalhar com a criança o mais próximo da casa possível. Próxima no bairro. Exato, né? Então assim, já se moram os dois irmãos na mesma casa, então na teoria eles já têm a preferência de estarem ali próximos, já eles estarão ali em unidades iguais ou próximas. Isso nos leva... A realidade não é essa nossa hoje, porque houve toda uma mudança aí geográfica. Que hoje você tem, por exemplo, a maior escola do município está localizado exatamente na região onde você tem o menor número de alunos. Nós vamos falando aqui do Lorena, que é uma quadra, né? Exato. Uma quadra inteira. O Lorena é uma quadra inteira. Então o que a gente pode otimizar é que, dependendo da demanda do bairro, ele possa ter a escola infantil ali dentro e a escola ensino fundamental 1 e 2 também no mesmo local. E aí ele possa... Aí sim você tem um complexo educacional ali que, na verdade, todo mundo vai para o mesmo lugar. Exato. Eu tenho uma ideia, eu já propus essa ideia, um tempo atrás, o chefe do executivo entendeu que não era viável, mas de dividir o Lorena. Construir dentro do Lorena. Você ter 2 unidades dentro do Lorena. Sim, para você otimizar. Você tem uma unidade de educação infantil e uma unidade de educação fundamental. Sim, você é uma escola que você já tem elevador, você já tem tudo, você já tem mais de um acesso, então você consegue perfeitamente separar a unidade. E monta um complexo educacional. Exato. Então você consegue integrar mais, você consegue ter as famílias mais próximas, você consegue ter os irmãos mais junto, independente da diferença de idade. Concentra você não mais precisa, por exemplo, tirar a criança da educação infantil para estudar lá no Espírito Santo ou lá no João Ramalho, sabe, que são extremos da Vila Nova, você consegue centralizar ali. Enfim, tem todo, não é à toa que a gente sugere as coisas, mas enfim. Hoje a gente sabe que tem crianças que são residentes num bairro que tem que pegar um ônibus para ser levada para a escola em outro bairro, porque o bairro não atende. Então, isso tem que ser planejamento, né? A gente sabe que a cada 30, 40 anos é necessário sentar e replanejar a cidade, ver para onde ela está seguindo e direcionar. Né? Eu acho que o grande lance de fazer pesquisa e estatística é por conta disso. Para você trabalhar em cima de política pública de acordo com a tua realidade no momento. Não adianta você ter aí o céu ali fechado, por exemplo, na área central da região, enquanto a Vila Esperança, o camarada tem que sair lá do fundo do Morro do Índio para estudar lá no Rio Grande do Sul, na beira do rio, lá no Costa e Silva. Do outro lado da cidade. Você atravessa a cidade, exato, você atravessa a cidade inteira. Uma criança dentro do ônibus, quer dizer, então, não tem entendeu? essa... É o que a gente está falando, as cidades estão trabalhando para ter complexo aí, comercial e residencial, para você morar próximo de onde trabalha, enquanto isso a criança... vai ficando ao sai andando sozinha num ônibus e tal, de uma ponta a outra da cidade para estudar, que a aula já começa a ser das 7 horas da manhã. Outra coisa que eu acho que horas que a criança sai da... Que horas que a criança tem que sair do... Chega todo mundo
na escola, né? Então, é preciso a gente Porque tem observar. todo um caso também, geralmente o horário comercial inicia às 8, e aí o pai precisa deixar a criança na escola para depois ir pro trabalho. Então Mas tem todo até isso tem que se rever. Fica aqui a sugestão, de repente o horário de aula inicia-se às 8, mas o horário de entrada da criança na escola inicia-se às 7. A criança entra, vai fazer alimentação, vai ter um aquecimento ali para depois ir para a sala de aula, né? De repente você pensa até nisso, né? Vamos melhorar a qualidade de ensino no primeiro mundo, né? Por que não? As crianças merecem, né? Ideia tem diversas propostas aí que dá para serem colocadas. Eu fico bastante feliz de ver a preocupação, pelo menos com esse assunto. questão. A outra preocupação também, existe a Lei Lucas hoje, vai exatamente encontrando aí a proposta da inclusão, da prevenção de acidente, combate a incêndio, do vereador Kleber. Apesar de eu acho que é muito mais importante a gente dar o valor, fazer formações e atualizações dessas formações constantemente. A gente tem que ter equipe preparada no hospital, onde a gente atende massa, nas escolas, nos hospitais, onde a gente tem no próprio Paço Municipal, na Câmara Municipal, a gente tem que ter as pessoas com a formação específica, assim como a gente tem nas indústrias, assim como tem nas empresas privadas, também na combate a incêndio, primeiros socorros. O professor tem que ter uma noção básica de primeiros socorros. E aí que tá, na educação existe a Lei Lucas, que fala sobre isso. Muitas cidades, aí, se não me engano, Mariporã, saiu ontem a formação, que inclusive a secretária é a diretora da Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Ensino do Estado. Então, ela também é secretária em Mariporã. Ela publicou, acompanho a rede social dela por conta da Undime, e aí teve a formação. É extremamente importante também. Então, eu fico feliz de ver propostas relevantes, porque geralmente quando é aquele negócio, dá o nome de fulano, para ciclano, para beltrano, para uma pauta você tem na sessão e você vai ver de tão baixa relevância que o reflexo da sociedade chega a ser mínimo, né? Bom, toda vez que eu vejo uma questão dessa de combate a incêndio, de prevenção, de brigadista, eu recordo, lógico, que nós tivemos um número de incêndios ultimamente em Santos, né, alguns apartamentos pegando fogo ali, que chamou a atenção, residenciais, mas me remete a Boate Kiss, né? Que depois daquela tragédia começou a se olhar com muita seriedade para essa questão do incêndio, né? Então, toda vez que eu vejo alguma coisa assim, eu lembro daqueles que lá perderam a vida, e a gente entende que está sendo observado essa questão, que estão sendo sempre lembrados. Essa tragédia faz com que se tenha um outro norte, de outra forma. Então, é sempre uma reverência ao que aconteceu, conhecimento que precisa ser melhorado sempre. É isso aí. Bom, hoje, 16 horas, tem a sessão na Câmara. Lembrando que a sessão tem o rito da sessão que eu falo. Para quem não tem o costume de acompanhar, ela fica morosa, entediante, né? Não entende muito o que acontece. Inicialmente, às 16 horas, abre-se a sessão e ela tem o expediente da mesa da Câmara, onde é feito alguns relatórios, é lido a aprovação da ata da sessão anterior, tem todo um rito, né? E, posterior a isso, começa o expediente dos vereadores, onde os vereadores apresentam seus requerimentos. É feito ali o trabalho dos vereadores. Toda a sessão tem um vereador que está apresentando. Ele tem um tempo hábil para apresentar. Muitas vezes consegue apresentar 2, 3 na mesma sessão, e às vezes, devido à polêmica de algumas situações, acaba se estendendo para uma outra sessão. Posterior ao expediente dos vereadores, que eles têm até 18 horas para apresentar, começa-se a ordem do dia, onde entram os projetos de lei. Então, em via de regra, 16 horas inicia a sessão, 18 horas entra na ordem do dia. As pautas na sessão ordinária, primeira e segunda discussão. Os projetos em segunda discussão, eles vêm primeiro na pauta, né? Não há essa obrigatoriedade. Porém, se o pleno entender que a necessidade da ordem do dia, a urgência dos projetos, pode se propor a aprovar a alteração da ordem da sessão. Então, é suprimido o expediente dos vereadores e, na sequência, entra já direto a ordem do dia. Perfeito.
você pode ter a votação dos projetos às 18 horas, ou se houver algum entendimento do pleno, ela pode começar logo após o expediente da mesa. Então, 16h30 já começa a votação da ordem do dia. Só para o pessoal ter uma ideia, o pessoal liga e fala, poxa, e agora? Não começou, cadê o projeto? Não, geralmente é após as 18. Mas, se houver entendimento, a inversão de pauta e começa então, logo após a ordem, o expediente da mesa. Porque a Câmara tem a mesa diretora que cuida dos processos da Câmara e também da administração, né? E tudo isso. Sim. 10 horas mais 39 minutos. Cumprimos a etapa de hoje, não? É só importante ressaltar, lembrei aqui agora falando disso, eu estava vendo o jornal e hoje quando eu acordei, e hoje uma pauta importante também, segunda discussão da alteração, da revisão do plano diretor em Santos. Sim. Como eu queria ver isso acontecendo em Cubatão. Então, quer dizer, uma parte importantíssima de todo o ajuste da cidade, de todo esse trabalho, planejamento, onde é que a gente vai investir o quê, por quê, quando, acontece hoje em segunda discussão em Santos, depois de inúmeras discussões públicas, inúmeras audiências, hoje está indo para aprovação final e posterior sanção. Incrível, claro que é só um pedacinho, só que Cubatão não conseguiu chegar nem nesse pedacinho ainda, né? A gente estava falando aqui, no início, a gente falou do prédio em São Paulo de 172 metros de altura, 46 andares. Algumas cidades têm semelhança, por exemplo, Cubatão tem uma área municipal menor do que a área territorial dela, né? E, lógico, tem dificuldades aí para habitação. Santos também sofre isso. Por isso a verticalização, por isso os prédios de 40 e poucos andares, os projetos. Sim. Que é para justamente aproveitar melhor as áreas. Muitas vezes a pessoa fala, vai demolir aquele prédio de 4 andares, aquele outro de 3, sim, vai demolir para construir um de 40 e Exato. poucos. Né? Então o plano diretor é que define isso. A importância de discutir o plano diretor com seriedade, com visão estadista. Tem que pensar a cidade para 40 anos. É isso aí. Né? E não para 4. É isso aí. Não é só para ter um mandato. É projeto de continuidade. Continuidade. É assim, é uma coisa que você vai começar hoje, até porque depende de inúmeras obras, inúmeros ajustes. Assim, você vai trabalhar toda a mobilidade urbana. Enfim, tem um monte de coisa envolvida. Essa revisão é um primeiro passo de um monte de coisas que precisa acontecer. São projetos que você realinha. Nós tivemos aqui a Agenda 21, que já passou e praticamente grande parte da Agenda 21, tem até aqui o livro ali, não foi contemplada. Ela não é lei, né? Ela não tinha força de lei, era sugestão, e como sugestão ficou livre cabeceira e na estante acabou. E ficou. Agora tem aí as UDS, né? Que estão tentando também, mas se não entrar como lei, se não for definido cooptada como lei e entrar de uma forma a ser executada, também vira só um manual de boas intenções. É isso aí. Boas intenções. Então tá aí, Santos, votação do plano diretor, Cubatão segue aí essa questão da discussão do plano. Chegamos ao final dessa programação de hoje. Muito César, bom. Gratidão. Agradeço. Obrigado também, pela participação, a colaboração sempre positiva. É isso, sempre repito aqui que é uma honra, é um prazer enorme estar discutindo em alto nível assunto dos mais variados e de relevância aí para a população num todo, que é ímpar, né? Maravilha. E atenção, hein, o pessoal da Companhia Municipal de Trânsito, a CMT, o pessoal a gente tem recebido algumas reclamações referentes a essa questão de interdição do trânsito, né? E o acesso a algumas ruas que não tem sinalização, o pessoal acaba entrando em ruas que não tem saída, precisam voltar, a dificuldade no trânsito. E atenção principalmente para aquele semáforo ali, na Manuel Jorge com a Joaquim Miguel Couto, um semáforo que se torna demorado nos sentidos, e com a interdição agora de uma faixa somente para o acesso local, fica difícil. Então, uma atenção especial aí por parte do pessoal do controle de tráfego, né? Ficar ali, dar uma olhadinha, acelerar, porque o semáforo ali, a contagem acaba sendo desfavorável e acaba gerando um maior, né? É isso aí, com aquela obra ali fica mais complicado ainda. Né? E já que a gente está falando em trânsito, Armando Salles de Oliveira com o Manuel Jorge. Há uma via onde, quando você sai da Avenida 9 de Abril, que você vai continuar em sentido ali, o Romerão, ela abriu-se uma condição em que os carros, são 2 faixas, né?
o carro da direita e o carro da esquerda. Acontece que um atrapalha a visão do outro. E a continuidade da via afunila. Você só tem um carro que vai passar ali na frente, porque são estacionamentos de ambos os lados. Então, atenção ali, porque acho que existiam taxões ali antes que definiam, afunilavam para ser um carro por vez atravessando, fazendo a travessia. E hoje, essa situação são para 2 carros. Então, daqui a pouquinho nós vamos ter uma condição de acidente ali, o risco de acidente é grande, afinal de contas, o carro da direita interfere na visão do carro da esquerda e o carro da esquerda interfere na visão do carro da direita. Atrapalha o outro, isso não. E a Manuel Jorge é mão dupla, né? Sim. Então, a preocupação nesse sentido aí, uma atenção especial pela Companhia Municipal de Trânsito, né? Pelo pessoal que fica rodando aí e observar. Trânsito não é só multa, né? Trânsito é educação, regulamentação, orientação. Principalmente a engenharia. Principalmente a engenharia, sem dúvida. César, gratidão. Obrigado, valeu. querido, obrigado. Maria Clara, agradecer. E repercussão do programa tem sido muito positiva, o pessoal gostou muito da tua participação, isso é muito bacana. Isso é ótimo. É bacana. Maria Clara, gratidão. Agradecendo também a sua audiência, lembrando que daqui a pouquinho o programa está à disposição no site, também nas redes sociais. Acompanhe nas redes sociais. Aí, mudança na mesa muda tudo. As nossas redes sociais, o Instagram da rádio é @radio.virtual, do Márcio Chaves é @marciochaves.oficial. Também temos o nosso aplicativo na Play Store, é só procurar lá, Virtual. E o nosso WhatsApp, Virtual com 2 L's, e o nosso WhatsApp que é 13-3372-1889. Se o pessoal me pergunta por que os 2 L's, porque na verdade representam latitude e longitude. Onde você estiver com a internet, você conecta. É isso aí. Grande abraço, fique com Deus e até amanhã, às 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser.